Gente, tudo bem? Primeiramente, bem-vindos, né? E obrigado pela oportunidade. E a gente está só resolvendo que vocês estão olhando aí na tela do telefone de vocês, ele está aparecendo uma apresentação em PowerPoint e a gente não está conseguindo voltar. Então é por isso que a gente ainda não iniciou. A gente está tentando resolver primeiro, mas eu acho que uns 2, 3 minutinhos a gente já consegue. Tranquilo. Certinho, obrigada. Olá, está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu me chamo Tatiana, eu estava vendo aqui que vocês colocaram sobre a reabertura das vagas, né, para se inscrever. A Flávia foi ver se vai conseguir fazer, porque o computador que eu estou mostrando para vocês, compartilhando a tela, é o mesmo que a gente faz as coisas, e daí a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou ir falando um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, quem eu sou e por que eu estou aqui. Ainda continua sem áudio. Acho que Eu tô tá sem... conseguindo ouvir. Ela Eu deve ter acho. desativado o Eu áudio. também. E aqui está tudo funcionando certinho. Tá, eu vou continuar falando, então provavelmente ela deve estar com o áudio desligado. Então, assim, eu me chamo Tatiana, eu sou de Porto Alegre e sou presidente da ONG Amada Helena. E aí, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, né, e por esse espaço tão importante de estar falando com vocês, porque grande parte da experiência da perda de um filho passa pelo hospital, pelo atendimento em saúde, né? Então, por isso a importância da gente estar falando sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora dar certo aqui. Espera aí. É que é a primeira vez que a gente usa essa plataforma, nunca tínhamos usado, né? Flá, eu não consigo passar. Passa para mim, por favor. Tá. Então, aqui é uma foto minha com a Helena. Não tem como abrir as vagas, a Flávia pediu para avisar. Então, essa aqui é uma foto minha com a Helena. Ela faleceu com 17 dias de nascida, em 2012. E essa frase é de um texto que eu escrevi a respeito dela. Que a nossa história lembra muito mais amor do que dor. Deixa eu... A nossa missão, enquanto ONG, é dar suporte ao insuportável. A gente fala de luto parental na lei, na sociedade, nas áreas profissionais e na família. Porque, como eu falei, a experiência da perda de um filho, ela está em vários locais, né? Ela não está só lá no cemitério, só no dia que o filho faleceu, ela está em vários locais. Então, por isso que a gente luta em vários locais, né? Aqui é os projetos que ainda estão em funcionamento. A ONG ela foi fundada em 2013.
até o ano de 2019, a gente estava com uma sede em Porto Alegre. E agora a gente está com um funcionamento online de acolhimentos, grupo de apoio para pais e para profissionais. Também fizemos sensibilizações sociais, orientação jurídica, oficinas e também algumas campanhas, né, com alcance, usando o alcance das redes sociais. As cartilhas, é bem importante aqui. As cartilhas para pais enlutados, a gente já fez 5 edições, que ela começou, se vocês observarem, a primeira cartilha era a cartilha de orientação ao luto materno. Eu quis colocar todas as edições aqui, né, para demonstrar um crescimento de causa. Então, se vocês olharem as primeiras 2 cartilhas, elas vêm com o título luto materno, né? Porque a gente ainda validava somente o luto materno, somente o luto da mãe. E a partir da última edição, essa em laranja, ela já vem luto parental. E ela também tem em formato de e-book, em inglês. Ambas têm e-book, né, em inglês gratuito. E são impressas aqui pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E eu também já quero falar para quem se interessou, porque essa mais nova, laranja, para vocês terem uma ideia, ela vem com 83 páginas, falando sobre luto parental para pais enlutados, né? Então, ela fala sobre uma série de coisas, bem do dia a dia, bem simples, assim, de uma forma bem simples, mas que ajuda muito nesse processo. E aí, se vocês quiserem ter acesso a ela para oferecer para um amigo, ou para um paciente, ou para um conhecido, tem todos os links de tudo que eu vou passar para vocês aqui lá na nossa bio no Instagram. Tanto a cartilha, quanto as exposições, quanto a Semana do Luto Parental, tem todos os links lá na nossa bio no Instagram. Então, aqui a gente também faz sensibilizações, né? Em vários locais, em hospitais, em faculdades, em curso de medicina, psicologia, enfermagem, instituições que trabalham com causas como câncer, né? Aí a gente faz essas sensibilizações, leva material informativo. Aqui são as 3 edições da nossa exposição de fotos, que então, como a gente falou lá no começo, a gente romper com esse tabu, porque as pessoas não falam sobre luto, né? Sobretudo pela perda de um filho. A gente notou que tu tem que ter várias abordagens, né? Mesmo a cultural. Então, a gente trouxe a primeira exposição, é o Mundo em Preto e Branco. Ela vem trazendo mães que perderam, são todos pais e mães reais que participaram das exposições. E ela mostra essa dificuldade da gente viver na rotina do dia a dia a perda, né? Eu mesma, quando perdi a Helena, tenho uma família que já tinha perdido, a minha irmã mais velha tinha falecido já num acidente de carro, e mesmo assim a gente não sabia falar sobre luto, né? A gente ainda está aprendendo sempre. E essa Um Mundo em Preto e Branco, ela mostra isso, a dificuldade e a dor vinculada ao amor, né? Que tem no dia a dia desses pais. As Cores do Meu Viver, ela é voltada para quem perdeu, então o Mundo em Preto e Branco é voltado para quem não perdeu, compreender a dificuldade do dia a dia de quem perdeu. As Cores do Meu Viver, ela é para quem perdeu, compreender que existem motivos de querer permanecer. E as Aprisionados, ela é a primeira que veio bem artística, então a gente não fez, as outras 2 a gente fez um direcionamento com frases, né? Direcionando para onde o que a gente queria falar com aquela imagem, e a Aprisionados não, é a primeira que veio sem nenhum direcionamento, ela é totalmente subjetiva, olhou, dependendo como tu interpreta, é o que vai ativar em ti, né? Então, todos os links das exposições estão tudo lá na bio do Instagram. Aqui é o movimento da humanização do luto parental Brasil. Quando a gente começou a trabalhar lá em 2012, a Helena morreu em 2012, a gente começou no meio do ano, fundamos um blog, né? Foi assim que iniciou a ONG, para conscientizar sobre a falta de leitos. A Helena faleceu por falta de acesso a um leito de UTI neonatal. A gente notou que não existia uma coordenação de trabalho.
Então, tinha muita gente trabalhando, muitos pais trabalhando em suas cidades, mas um não sabia do outro. Então, uma mãe lá do Ceará entrava em contato nas redes sociais pedindo ajuda, a gente não sabia quem encaminhar, porque não existia essa rede, né? E aí esse movimento da humanização do luto parental Brasil, ele foi criado para isso. Então, hoje uma mãe entra em contato em qualquer um dos canais da ONG, a gente já sabe para qual local encaminhar, dependendo do estado dela. E nesse mesmo grupo da Humanização do Luto Parental Brasil, que tem psicólogas, tem movimentos, instituições, a gente criou ações, né, em datas pontuais. Eu vou mostrar para vocês agora 2 ações super especiais, que foi a de Dia das Mães e Dia dos Pais, que convidou os pais a participarem nos enviando vídeos, que daí a gente montou, né, essa campanha. E dos pais foi especial porque dos pais e mães, né, que estão aqui, sobretudo os pais, porque o tabu do luto é muito maior para eles do que é para a gente que é mulher, né? Então se valida muito mais o sofrimento da mulher do que o do homem. Eles terem coragem de pegar o telefone e filmar e dizendo, olha, doeu perder o meu filho, mesmo sabendo que pessoas conhecidas vão olhar, que as pessoas do trabalho deles iam olhar, por exemplo. Então é muito bonito para mim, me emociona bastante até hoje olhar. Eu vou mostrar para vocês então primeiro a campanha de mães e depois a campanha de pais. Sem áudio, o vídeo. Só um minutinho, gurias, ela vai tentar resolver. Obrigada. Pergunta se deu. Vamos ver se deu agora. Henrique, eu sonhava. Tá, pode ligar então, vamos ver. Tá saindo o som agora? Eu sonhava em brincar na praia. Ainda não, viu? Não. Bom, então eu vou ter que deixar, né? Não, Daí. dá pra... Aí assim, então essas são as 2 campanhas online, elas têm no nosso canal do YouTube, tá? Então eu aconselho vocês a olharem, é muito emocionante, porque demonstra a importância do vínculo com o filho, mesmo que seja um filho que viveu poucos dias. Então os pais já sonhavam com o futuro deles na escola, jogando futebol com eles, é muito emocionante, por isso que eu sempre trago, né? Tento mostrar. Mas lá no YouTube tem, no canal do YouTube tem, no nosso. Que tá o link lá na bio do Instagram. Aqui são os projetos de lei que a gente já apresentou. Então, é uma lei municipal na cidade de Gravataí, que é o número 3.504/2014, que ela instituiu o Dia Municipal das Mães de Anjo. Como eu falei, a gente começou muito com mãe, né, validando muito a mãe. Depois apresentamos 2 projetos de lei federal, que é o 9653/2018, que ele não deu tempo de tramitar, foi apresentado pela deputada Keiko Ota, e ela não se reelegeu, então a gente não conseguiu reapresentar ele, né? Tivemos que entrar com um pedido para outra deputada.
que aí ele se tornou o PL Federal 3649/2019, que foi apresentado pela deputada Carmen Zanotto, e eles falam tanto sobre a perda gestacional e NEO, protocolos, né, de atendimento à perda gestacional e NEO, e também formação para profissionais da saúde conseguir trabalhar, né, tendo formação. Também apresentamos a lei estadual da criação de uma semana inteira para falar sobre luto, que é o projeto 15.313/2019, que ele foi, por isso que eu botei lei, porque ele já é um projeto de lei, né? Depois, mais para frente, eu vou falar. E está tramitando o projeto de lei estadual 117/2021, apresentado pela deputada Frassomense, que ele fala só sobre perda gestacional e NEO. Então, ele fala sobre várias coisas, vários protocolos e coisas sobre a perda gestacional e NEO. Ele está tramitando aí. A Lei 15.313, que eu falei, ela instituiu a Semana Estadual de Conscientização sobre a Causa do Luto Parental, que é tão importante, porque colocou o Rio Grande do Sul como o primeiro estado a ter uma semana inteira dedicada a falar sobre isso, né? Para chamar a atenção para isso, que é uma realidade tão importante. E ele está em alinhamento com o Julho, que é o mês internacional dos pais enlutados. Ela é realizada na primeira semana de julho, né? De 1º a 7 de julho. Ano passado, a primeira semana estadual, ela foi realizada com 7 eventos. A abertura foi em Santa Maria, porque não tem como falar de perda de filho no Rio Grande do Sul sem falar de Santa Maria, né? Que foi onde aconteceu a tragédia da Boate Kiss. Realizamos também uma audiência pública, que a partir dela nasceu um grupo de estudo, que a partir dela nasceu esse projeto de lei que a gente estava falando agora, o 117, que está em tramitação. Fizemos o primeiro fórum para educadores, realizamos uma sensibilização social que entregou mais de 5.000 unidades de materiais informativos sobre luto parental. Também fizemos a abertura da exposição fotográfica Aprisionados, que ela visitou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Realizamos o evento Pais para Sempre, que ele era Mães de Anjo, né? O nome era Dia das Mães de Anjo. Como eu falei, no crescimento de causa, a gente trocou o nome, então ele foi intitulado para Pais para Sempre, né? Para validar o amor do pai. E também um evento multiprofissional para a área de saúde. A gente destacou o evento Pais para Sempre, que teve a presença de psicólogos falando sobre luto para pais, né? E também teve presença de pais falando sobre a experiência da perda. E homenagem aos filhos, né? Que é um dia tão importante por isso, porque se vocês notarem, Dia dos Pais, Dia das Mães, não tem propaganda que fale de pai e mãe que perdeu o filho em qualquer idade. Eles validam a maternidade de pet e paternidade, e não validam a maternidade e paternidade de quem perdeu um filho. Então, por isso que é tão importante o evento Pais para Sempre. O evento multiprofissional, ele aconteceu o dia todo, então foi muito rico em aprendizado, e ele trouxe falas de médicos, de enfermeiros, trouxe uma exposição de fotos de bebês natimortos do Grupo Colcha, e abriu um espaço de diálogo numa roda de conversa para que as pessoas pudessem tirar dúvidas também, foi muito legal. Agora para 2021, então, ressaltando, de 1º a 7 de julho vai acontecer a Semana do Luto Parental. Os links para inscrição em qualquer um dos eventos, seja para pai, para educador, para profissional de saúde, ele está tudo lá na bio no nosso Instagram. Ela vai ter a abertura do lançamento da campanha Sobreviver, que é com vídeos de pais e profissionais falando sobre o luto parental, experiências, né, relacionadas ao luto parental. Vai ter um webinar para educadores, um multi, né, para a área da saúde. Vai ter o evento Pais para Sempre, um webinar estadual daqui. Vai ter um webinar O Dia que o Passarinho Não Cantou e atividades sugestão de atividades para a sala de aula, né? A partir dele. E também o encerramento, vai ser um evento que vai trazer vários movimentos que trabalham o luto parental no Brasil, que muitas pessoas não conhecem, né? Então, por isso que a gente trouxe esse encerramento
esses movimentos para falar, tem tanta atitude bacana no Brasil e a gente não sabe, né? Salienta muito sempre os do exterior, e aqui tem muito trabalho bonito também. Então é isso que a gente vai trazer no último dia da Semana do Luto. O que é bom é que é um webinar. É ruim porque não tem contato pessoal, assim, né? Mas é bom porque estendeu a outros locais que a gente não conseguia chegar com o evento físico. Então, falando mais sobre o luto parental, né? Que a gente pode dizer que ele é tão numeroso quanto invisível. Porque as pessoas têm noção que muita gente perde um filho. Eu mesma, quando perdi a Helena, eu tinha noção que outras pessoas haviam perdido, mas eu não encontrava ninguém para partilhar. Então, algum tempo depois que eu perdi ela, a gente foi perceber que muitas pessoas da família tinham perdido também. Pessoas que a gente não tinha nem noção, que fazia 20 anos que haviam perdido um filho e que não comentavam com ninguém, porque tinha sido uma perda gestacional, uma perda muito precoce. Então, nem elas mesmas conseguiam validar o que elas sentiam, né? E não falavam pra gente, depois que a gente foi ficando sabendo, mesmo sabendo que tem bastante gente que perde. Então, a gente pode dizer que poucas experiências podem se comparar ao trauma e à dor de perder um filho. E isso eu posso afirmar, porque vai fazer 10 anos que eu perdi a Helena. E eu não, né? Não só eu, meu marido, minha família toda. E ainda é uma realidade muito difícil da gente conseguir enfrentar, mesmo a gente já tendo ressignificado muito e homenageado ela de uma forma tão linda que é o trabalho da ONG, mesmo assim ainda é uma realidade difícil viver sem ela. Aqui a gente sempre fala sobre o luto e a possibilidade de recuperação, porque muitas pessoas olham para a nossa realidade e pensam, não vamos falar sobre a morte do filho, vai deixar eles mais tristes, não vai mudar nada porque o filho morreu e não vai voltar, então acaba que nesse não vamos falar, fica sem ter um acolhimento, sem ter um ouvido atento, uma validação, e isso agrega muito mais dor. Então, o luto pela perda de um filho é, sem dúvida, uma das experiências mais desorganizadoras que vive um ser humano. Portanto, não podemos deixar desamparados os pais enlutados sem suporte e acolhimento. Nós, quando perdemos a Helena, como eu falei, a gente não conseguia encontrar locais. Então, esse que foi a grande motivação para a gente iniciar esses projetos em relação ao luto parental, porque quando perdemos a Helena, a gente visitava vários locais, né, coletando assinaturas para um abaixo-assinado sobre pedidos de leito de UTI NEO. E outros pais entravam em contato dizendo que não encontravam apoio. Então a gente começou a perceber que não era só nós, né, que não encontrávamos apoio. Muitos não encontravam. Então a gente começou a trazer projetos do exterior para cá. E aí que nasceu esse trabalho direcionado ao luto parental. Então, o que faz a diferença, o que quem não perdeu um filho pode ajudar? Validando, em primeiro lugar, né? Porque é o que a gente publicou essa semana na página, a respeito da perda do Whindersson Nunes, que quando se fala da perda de filho, primeiro a gente precisa compreender o vínculo da maternidade e paternidade. Então, a primeira discussão que se precisa ter ainda é compreender que um filho é um filho com 1 mês de gestação, ele é um filho. Então, começa por aí, é essa validação que a gente precisa começar a entender, para daí partir para o luto após a perda de um filho de 1 mês de gestação. Então, só existe o amor, só existe a dor, porque o amor existe, não há como esquecer um filho, né? A Helena viveu 17 dias, por exemplo, e vai fazer 10 anos que eu trabalho e homenageio ela, para vocês terem uma ideia do impacto de um filho na vida de um pai e de uma mãe, né? Acolhimento, quando os pais enlutados estão em grande sofrimento psicológico, muitas vezes apenas precisam de alguém que os escute naquele momento, que é tão importante. Tinha dias que eu tinha vontade de falar para todo mundo, eu estava na parada do ônibus falando para as pessoas sobre a Helena, como tinha dias que eu não falava para ninguém também. Então, por isso que a gente fala que não é regra abrir ou não o que sente, né? Isso vai de cada um, de cada momento. Né? A informação também é outra coisa que a gente fala muito, porque educar a sociedade para que saibam como agir em situação de luto parental, bem como os pais para que entendam o processo.
é tão importante. Em 2015, a gente fez o primeiro Dia das Mães de Anjo, e foi a primeira vez que eu ouvi uma psicóloga especialista em luto falando sobre luto. Então, eu nunca vou me esquecer que ela falou. Quando perde um filho, a gente esquece a chave do carro dentro do congelador, porque realmente parece que a cabeça da gente ela dá uma guinada, assim, tu não consegue prestar atenção, tu não consegue guardar, tua memória fica péssima. E eu achei que era só comigo. Então, quando ela falou, eu pensei, falei, até não pensei, eu falei para Flávia, mais gente precisa saber disso. Aí ela falou, então vamos criar uma cartilha. Foi dali que começou a nascer o trabalho a respeito de informação que a ONG realiza até hoje. É tão bonitinho os áudios, eu queria tanto mostrar para vocês, mas está no YouTube. Eu não sei se esses da Helena tá ainda, mas estava. Aqui a gente trouxe, tu pode botar rodar, Flávia, não tem problema que não tenha áudio. Porque é tão importante levar esse trabalho para os hospitais. Essa é a Helena, tá? No momento que ela conheceu o pai dela. E me perdoem se eu me emocionar, tá, gente? Tem aqui vídeo. Não, eu tá coberto, que o vídeo tá coberto. E é que é capaz de eu não conseguir falar. E aí, no momento mais especial da vida dele, que foi o momento que ele conheceu a filha, quem levou foi um profissional de saúde. Então, o profissional de saúde, ele está no melhor momento, nos mais expressivos e mais lindo momento da vida da gente, como também está nos momentos mais difíceis. Então, essa é a importância de levar o nosso trabalho para os hospitais. Agora estava para ouvir. Se não me engano, deu para ouvir. Deu? Deu. E daí o Giovanni falava, gente, isso é muito importante na minha vida, porque a gente esperou muito a Helena. Nós tínhamos um relacionamento de 15 anos já. E eu demorei um ano para engravidar, então a gente filmou tudo, né? Foi daí que veio o nome Amada Helena, que a gente filmou para ela saber como ela era amada quando ficasse adulta, né? Aí por isso que chama Amada Helena. Então aqui eu coloquei alguns vídeos, pode botar passar, Flávio, que daí eu tapei aqui. Senão eu não consigo olhar, não consigo me concentrar, né, gente? Porque antes de uma presidente de ONG, eu sou mãe, né? Então, por isso que para mim ainda é, como eu falei, é difícil olhar para ela e tudo mais. Então, aqui são algumas frases que eu escutei. A Helena, quando ela baixou o hospital, no dia que ela morreu, ela ficou 12 horas esperando. Então, a gente interage muito, né? Os profissionais e as famílias. Quando eu cheguei com ela, o médico me fez essa pergunta: o que você fez com a sua filha? Porque ela chegou, a Helena estava quase morta, né? Então, ela tinha um sopro cardíaco e foi medicada e mandada para casa. Quando a gente retornou, ela já estava muito. Não debilitada, ela estava. O olhinho dela era seco, assim, ela estava desidratada. Isso aí, ela estava desidratada. E aí ele perguntou isso: o que você fez com a sua filha? Eu até falei: eu fiz o que os médicos me mandaram fazer, né? Era dar a medicação e tudo. Então, quando eu beijei as mãozinhas dela, que ela estava baixada, o médico me olhou e perguntou: você quer matar sua filha? Porque eu entendo. Porque depois ele falou: tu enche ela de bactéria. Eu compreendo hoje que não se beija a mão de um bebê, né, recém-nascido, debilitado do jeito que ela estava, né? Só que ele poderia ter falado de outra forma. Quando a gente foi buscar a informação sobre falta de leitos no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde, a representante da Secretaria de Saúde falou isso. Não foi falta de leito, foi falta de manejo. Como se fosse um sapato que ficou fora da caixa, e não minha filha que tivesse perdido a vida, né? Aqui um pequeno... tá, o SUS é assim mesmo, quando a gente fala... quando eu conto, a Helena morreu, ficou 12 horas esperando um leito que nunca veio, quando saiu a liminar de compra de leito, a Helena morreu. Os amigos, conhecidos falam, mas no SUS é assim mesmo, né? Mas no SUS é assim mesmo, como se de alguma forma fosse diminuir o que a gente sente, né? E não diminui, bem pelo contrário, né? Só aumenta. E esse é um pequeno experimento aqui, é porque trocou a equipe de saúde, estava com estudantes, né? Até hoje o hospital recebe estudantes, e eles chegaram no momento que minha filha estava lutando pela vida, e não tiveram nenhum tato, era como se estivessem olhando para não sei nem se um animal seria o termo correto, né? Porque eles não disfarçaram nada, assim, que eles estavam anotando, perguntaram para a professora e tudo,
sem compreender o quanto aquilo é delicado para a família. Então, sempre eu falo para quando os alunos forem em qualquer local que forem em relação à saúde, para terem noção de onde eles estão chegando e da complexibilidade de tudo que está acontecendo ali, né? Antes de falar qualquer coisa ou tomar alguma atitude ali. Aqui eu fiz algumas anotações que a gente veio ouvindo ao longo desses anos de trabalho, né? Para refletir pequenas coisas que a gente pode fazer enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto profissional, para melhorar o atendimento, né, a esses pais. Então, tem alguns conselhos que a gente dá em cima e a frase que os pais disseram abaixo, tá? Então, tenha atenção aos detalhes. Ver minha filha parada e silenciosa naquela tela me destruiu. A Anne, ela nos contou que ela foi fazer o ultrassom da Joana, e aí ela já tinha morrido, né? E a profissional, quando saiu da sala, em que ela estava deitada olhando a tela, deixou a Joana sem vida na tela. Então ela ficou ali observando durante uns 5 minutos até que ela foi chamar o médico. Quando o médico chegou, olhou e falou: aham, tá morto sim. Então esses são o tipo de cuidado que a gente precisa ter, que para o profissional eu creio que pareça uma coisa meio óbvia, porque está sem vida, está parado. Estava mudo. Vocês estavam me ouvindo? Eu acho que não estavam. Caiu Ah, agora e voltou. tá. É porque voltou, é porque acusou aqui na minha tela que estava sem som. Ainda bem que voltou. Então, vocês ouviram até a parte do ver minha filha parada ali, do que foi, né? Sim, foi uma queda de 2 segundos no máximo. Isso. Tá, pode passar, Flá. Então, aqui é a dona Rosane, o Vitor, ele se suicidou, e foi ela que encontrou o filho em casa, né? E aí ela chamou os profissionais ligou para a polícia, e daí vieram os profissionais de perícia, IML, né? E aí pegaram o Vitor na frente dela e colocaram dentro de uma bacia e largaram dentro do camburão. Eu creio que, como eu falei para eles, é uma coisa normal, é um hábito, é o que eles fazem o dia inteiro, né? Só que tentar compreender para a família o que aquilo representa, né? Então ela sempre fala que trataram o filho dela pior do que tratam um animal. E aí a gente colocou ali, respeite mesmo que ao seu ver seja só um corpo. E eu queria até compartilhar com vocês uma profissional de saúde, tá? Que é conhecida, então não é uma atendida pela ONG, que faz o gerenciamento de um hospital, e ela fala: ai, trouxeram o presunto, e daí o presunto. É esse tipo de coisa que a gente fala, porque aquele presunto que ela chama é o amor de alguém, é o pai de alguém, mesmo que seja uma pessoa idosa. Eu acho que o respeito precisa ter muito ainda, né, sobre isso, mesmo que seja só um corpo ao ver da gente. Busque ser compassivo. É a mesma Anne da Joana, né? Então, no parto da Joana, depois que eles constataram a morte, no parto da Joana, ela pediu que me dissem, porque a Joana estava pronta para nascer, né? Ela pediu que me disse e pesasse a Joana, era importante para ela saber. E a profissional de saúde estava com a trena pendurada no ombro e falou: não, não é procedimento de natimorto. Aí ela falou: não, poderia, por favor, medir, pesar ela para mim? Ela falou: não, não é procedimento de natimorto. Então a gente compreende que tem coisas que não se pode fazer porque existem protocolos dentro de hospitais que não podem ser desfeitos, ou que a partir daquilo ali, em decorrência daquilo, vai ter alguma coisa que cause, mas tem outros que não, como é o caso de medir e pesar um bebê, né? E além disso, o pai, quando chegou para pegar a Joana, ele pegou ela no colo sem proteção nenhuma, e a enfermeira falou: olha, e beijou ela, né? E a enfermeira falou: não pega isso sem luvas e não beija que tu vai se encher de bactéria. Então são coisas que a gente compreende que pode ser real, mas que existem outras formas de ser dita, né? Se puder, ajude. Então aqui é o relato da Andressa, que é mãe da Heloísa e de outra Helena, né? Que não da ONG Amada Helena, de outra Helena, que
ela ganhou as duas e uma não tinha peso que chega. Não. Elas tinham 200. Tá, só um minutinho aqui que eu vou olhar aqui. Ah, tá. A médica, ela tentou liberar o corpo da Heloísa e da Helena porque elas não tinham tempo que chega. Elas tinham 17 semanas e 200 gramas cada uma. Então, pela lei do Brasil, só pode se sepultar o filho a partir de 500 gramas ou 22 semanas, tá? É da Agência Nacional de Saúde, tá? E aí ela tentou que liberassem o corpo da Heloísa e da Helena, e eles não liberavam no hospital. Ela tentou durante 15 dias e não conseguiu. Quando ela retornou para falar com a médica para pedir o print dos pezinhos das filhas, a médica fez uma ligação e conseguiu que liberassem o corpo. Então, ela sepultou as duas, fazem 2 anos já, e diz que isso trouxe muita paz para ela, porque era uma tortura ela ficar imaginando onde as filhas estariam, né? Então, a gente colocou aqui. Era uma tortura para mim até eu ver e saber onde elas estão. Que ela vai até hoje fazer homenagens e tudo para as filhas, né? Então, para ela, diz que trouxe muito mais paz. Pensar em memórias. Então, quando a gente fala hoje de memórias, muito se fala da Caixa de Memórias, que são projetos que já existem no exterior, que se coletam várias memórias de bebês, tanto natimortos, que é um fiapinho da unha, um fiapinho do cabelo, lembranças que os pais vão poder acessar depois, né? Mas nesse caso aqui, ela tinha 21 anos, é vítima de um acidente de carro, e a mãe fala, não fiquei com um fio de cabelo dela, para mim eram os mais lindos, que é a da minha irmã, né? Essa que eu falei que morreu num acidente de carro. Então a Rô tinha um cabelo na cintura, assim, lindo, e a mãe sempre fala isso, quando a gente fala a respeito da perda, ela fala, ai, mas a Rô no hospital não tiraram um fio de cabelo dela, não fiquei com um fio de cabelo da Rô. E aí, por isso que a gente colocou aqui. Ser ativo, né? Aí esse é outro caso dos sepultamentos que a gente estava falando, que o Noah, ele nasceu com 495 gramas e o Ravi 505. O Ravi, ele viveu 24 horas, né? E o Noah era natimorto. Então, o hospital colocou como se fossem os dois acima de 500 gramas para que a mãe Laila pudesse sepultar, né? Os gêmeos dela junto. Então, ela sempre fala que foi muito significativo para ela. Essa aqui também é uma coisa muito importante que parece óbvia, né? Para ler o prontuário. Claro que isso parece óbvio, mas no corre-corre, geralmente não. Às vezes, se esquece de dar uma olhada no prontuário. E essa frase do como está seu bebê, que é tão simples para mãe e pai que tem o filho vivo e o filho com eles, não tem problema. Mas essa frase dita para Marina, que é mãe do Guilherme, ele havia morrido uma noite antes, né, em decorrência da síndrome de Edwards. E a obstetra entrou no quarto e perguntou para ela: oi, como é que está teu bebê? E aí, além dela ter que viver tudo aquilo que ela estava sentindo, ela ainda teve que se deparar com frases assim. Então, sempre lê o prontuário. Buscar não ser tão prático, tá? Essa frase, não adianta chorar, você precisa fazer o que é necessário, foi dita para Vanessa Paim, que ela é mãe da B, que faleceu com 3 anos em decorrência do retinoblastoma, que foi descoberto aos 8 meses de idade. Então, a Vanessa e a B, elas passaram por muitos procedimentos e muita luta contra o câncer, né? Que se vocês são estudantes da saúde, vocês sabem. Os procedimentos são bastante invasivos, né, em relação ao câncer. E aí a menina aguentou, tanto a pequena quanto a mãe aguentaram, e o pai, né, aguentaram tanto tempo. E no último diagnóstico, que foi que reapareceu o câncer, né, na B, a médica falou isso para Vanessa: não adianta chorar, você precisa fazer o que é necessário. Porque ela tinha várias coisas para fazer a partir daquilo ali. Então, para às vezes a gente buscar não ser tão prático, porque é como falam, ai, não adianta falar, o filho já morreu, não vai voltar. A gente compreende, eu compreendo que a Helena não vai morrer, mas não é por isso que o meu amor por ela morreu, porque o corpo dela morreu, ou enfim, eu não vejo mais ela, não é por isso que o vínculo acabou, né? Então a gente não precisa ser tão prático às vezes, né? A Helena não vai voltar. A Flá falou, a Helena não vai morrer. Ela não vai terminar o meu amor, né, por ela.
Não coloque suas crenças pessoais. Aqui foi uma mãe que falou que ela via muito falar e ouviu falar para não segurar o filho, e essa eu já tinha ouvido também, não segure seu filho, deixe ele partir. Ela é a Adriana Oliveira, mãe da Daiane, que faleceu aos 17 anos, que tinha paralisia cerebral. Então ela se sentia culpada, porque digamos que ela não deixava a filha falecer, né? Moderar os termos técnicos, a gente compreende que tem que ser passado à família, e é importante passado tanto para a família quanto para os pais os procedimentos que são realizados e também a causa da morte, enfim, né, de uma forma técnica, mas também ela pode ser explicada primeiro de uma forma mais simples, né? Então a Vanessa, ela nos falou que ela olhou para o lado, como ela visitou muitos hospitais, ela olhou para o lado enquanto a B estava abaixada, e o profissional estava falando só termo técnico para a mãe que estava ouvindo estava sem entender nada, assim. E depois chegou e falou para ela, o que será que ele quis dizer? Eu não entendi o que minha filha tem. Então tem vezes que a gente precisa ter atenção para ver se as pessoas compreenderam, né? Os pais compreenderam o que está realmente acontecendo. Tem atitudes compassivas. Esse aqui é o Harrington, né? O pai da Natalie, que ele falou lá no Dia dos Pais, que a maior alegria dele foi poder pegar minha filha no colo no dia do meu aniversário, pegar a filha dele, né, no colo no dia do aniversário. Então, por isso que a gente colocou, tem atitudes compassivas, a gente tinha colocado simples. Então, aqui foi uma discussão bem grande que a gente teve, um diálogo bem grande sobre isso, porque não é uma atitude simples tu colocar um bebê de uma incubadora no colo de um pai e de uma mãe, então não seria simples. E, ao mesmo tempo, é uma atitude possível, né? Que mudou toda a experiência da paternidade para o Harrington. Então, é esse tipo de coisa que a gente busca trazer. São atitudes relativamente simples que podem mudar toda a experiência, né, em relação a isso. Ouvir os pais foi a única vez que ele pegou ela. Ele pegou a Natalie com vida, né? Ouvir os pais, né? Então, esse relato foi feito por um profissional de saúde, uma profissional de saúde, em 2019, lá numa visita que a gente fez ao Hospital Conceição, que ela disse que a filha ia nascer, a mãe já sabia que a filha ia nascer com... Não, agora não me fugiu. Sem a calota polar, tá? Não é a calota polar, a calota... E aí ela falou que a única orientação da mãe, porque daí pediram para ela o que ela ia querer, né? Que fizesse, ela falou que era só botar uma touquinha, foi a única orientação de cuidado que a mãe pediu, então sempre ouvi os pais, e me fugiu o nome, mas eu sei, só que me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Então a gente colocou aqui o que não dizer, porque parece simples, mas culturalmente é o que muitas vezes a gente aprende a dizer, né? Porque a gente, por tantas vezes, quer diminuir o sofrimento do outro, né? O impacto da notícia, e acaba trocando os pés pelas mãos. Então, por isso que a gente trouxe algumas frases para não dizer, que é eu sei o que você está sentindo, porque mesmo eu que perdi uma filha com 17 dias, se eu chegar para outra mãe que perdeu a filha com 17 dias e dizer eu sei o que tu está sentindo, eu não vou estar falando a verdade, porque ela sente da forma dela, eu sinto da minha, né? Tenho a minha biografia, ela tem a dela. Você ainda pode ter outros filhos, isso também não diminui, porque o filho que está ali, que partiu, que morreu, ele não vai ser substituído. A gente pode voltar a sorrir. Eu tenho outros 2 filhos, um menino com 7, que vai fazer 8 já, o Elano, e o pequeno que está com 1 ano e 3, que é o Hector. Então eu falo com propriedade que a gente volta a sorrir. Completo, não, acho que nunca mais. Mas a gente tem muita esperança, só que ali a gente precisa aprender a validar, que é horrível a sensação, que é horrível o sentimento de perder um filho, e que a única coisa que tu pode fazer é aprender a conviver com aquilo ali. Mas não ter outros filhos não diminui nem a dor, nem o amor que a gente sente. O Deus quis assim, né? Porque na realidade a gente não sabe, então não tem como a gente afirmar. E o como você está, que é uma pergunta óbvia, né? Aqui a gente quis trazer uma frase bem expressiva para o final da apresentação,
que parece um sofrimento inicialmente insuportável perder um filho. Se tem pai e mãe me escutando, sabe o que eu estou falando, né? Então a gente trouxe isso, que o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida, né? Porque a gente cuidando, a morte infelizmente faz parte da vida, a gente querendo ou não. Então não é uma derrota de profissionais de saúde, que a gente ouve muito um médico que fala muito bem no multiprofissional. Ele fala isso, que ele foi, digamos, treinado em faculdade para vencer a vida, e que não é vencer a morte, e que não é esse o intuito de um médico. Um médico, ele cuida, ele faz a faculdade para cuidar de pessoas, e não para vencer a morte. Então a gente acha muito importante a fala do João em relação a isso. E também ele fala muito sobre a falta de se abordar, né, a morte real, a morte em si, na formação, ao longo da formação, né? Então, por isso que é tão importante esse espaço que vocês nos deram para trazer um pouquinho da experiência da ONG para vocês e agradecer mesmo de coração pelo convite, por ter nos ouvido. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat aqui que eu vou responder. Eu gostaria de agradecer, né, toda aí a informação que você passou para a gente, né, sobre a ONG de vocês, né, Tatiana, né? Sim, então tá. Os alunos, nós acabamos que ficamos só em 10 participantes aqui, porque essa turma do módulo 12, a turma quase toda se formou e só ficou 5 alunos, né? E como a devolutiva aí foi deles, né? Então, então, por isso que tem poucos alunos aqui, né? Mas achei muito importante você passar todas essas informações, né? O cuidado que o médico deve ter, o enfermeiro, no momento de abordar os pais com relação à morte do seu filho, né? Seja um filho que já nasceu ou um que esteja ainda gerando, né? Isso porque o pai e a mãe sentem, lógico, aquilo ali é uma vida, né? Assim, como você diz, o médico chegou e falou, está morto, né? Poxa, é difícil, né, para o pai imaginar isso, né? Que o filho ali, que o pai e a mãe, o filho que está gerando, morreu, né? Bom, e eu gostaria muito de agradecer mesmo. Eu vou ficar com as suas informações, porque a gente sempre tem devolutivas que os alunos fazem, né? E a gente faz palestra, traz pessoas de fora para falar sobre algum tema, né? E a gente sempre está abordando essa questão aí do luto, né? A gente sempre aborda uma disciplina ou outra, a gente sempre está abordando, né? Então, eu vou ficar gravadinho aqui no WhatsApp meu, né? A Madalena, para que um dia aí, se a gente precisar novamente, a gente chamar vocês para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vi lá que vocês têm, que você mostrou aqui, né, Tatiana, os projetos de lei que vocês colocaram aqui, né? Vocês não trabalham apenas com a dor do pai e da mãe, mas vocês foram além disso, né? Por além disso, né? Exposição de fotografias que você colocou aqui, a Semana Gaúcha do luto parental. Então, vocês não ficaram focados só em abordar o pai e a mãe que perdeu o seu filho, mas foram além disso, né? Eu achei muito interessante isso, bastante mesmo. Tatiana, eu vou abrir um pouquinho também para os alunos, se os alunos quiserem falar alguma coisa, ou algum professor, deve ter outros professores por aqui, né? Aí, se eles quiserem falar. Eu só queria falar brevemente o porquê que a gente fala tanto em projeto de lei, a Semana Gaúcha, que é uma coisa que é tão ampla, sabe? Por que a gente fala? Porque a gente precisa buscar realizar ações, atividades, projetos efetivos, né? Porque, por exemplo, essa semana, como eu já tinha falado, morreu o bebê do Whindersson Nunes, né? O João Miguel. E aí houve muita comoção, assim, as pessoas vão lá no perfil, pessoas que não validaram a perda de uma prima, por exemplo, uma perda gestacional de uma prima, vão lá no perfil daquela pessoa famosa, ai, meus sentimentos, entendeu?
Então, com projetos de lei, com conscientização, a gente tenta buscar a mudança disso, para as pessoas se conscientizarem de uma forma profunda, né, sobre isso. E obrigado pela fala. Imagina. E aquele aconchego, né? Acho que as leis e políticas públicas, para dar para esses pais um aconchego, assim, um tratamento psicológico, né? Porque é o que você disse mesmo, que eu li lá no site, né? Que muitos pais não têm mesmo como pagar, né? Um tratamento assim, né? Para poder entender o que aconteceu, superar isso, né? E essa lei busca isso, né, Tatiana? É isso que eu entendi. Tá certo. Alunos, alguém gostaria de falar aqui com o pessoal aqui da ONG? Eu só queria agradecer também, Tatiana, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. É, assim, um prazer estar conseguindo fazer esse contato, tipo, juntando pessoas longe, tão distantes geograficamente. E eu fico muito grata, porque até pouco tempo eu realmente não tinha tentado ao adoto parental. E agora eu vejo que, às vezes, nesse período acadêmico, às vezes eu poderia ter tido um pouco mais de tato, às vezes eu poderia ter pesquisado um pouco mais, tentado entender um pouco mais, que percebo que, às vezes, como estudante, a gente fica tão focado em aprender que a gente perde um pouco dessa sensibilidade. Então, eu sou muito grata pelo trabalho de vocês, realmente abriu os meus olhos. Eu acompanhei algumas postagens no Instagram e realmente fiquei muito interessada. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade. Obrigada, Camila. Mais alguém gostaria de falar, gente, aqui com o pessoal da ONG? Não, também gostaria de agradecer muito. Acho que foi até interessante você relatando, contando para a gente os exemplos, porque a gente aqui do outro lado, eu consegui me emocionar, posso dizer por mim. Infelizmente, muitos exemplos negativos, né, de como foi conduzido, mas eu também fiquei feliz de você ter citado um ou dois exemplos, principalmente dos gêmeos, que foi um exemplo legal, sabe? Que interferiu positivamente para o luto da família, a ação do profissional da saúde. Então, assim, foi legal sentir isso, que a gente pode atuar uma pessoa que às vezes já nunca mais vai ter um contato, mas que vai ficar marcada ali na história dela. E é isso, eu gostaria de agradecer muito. A gente não tem muito contato com isso na nossa graduação, infelizmente. A gente tem mais contato com paliativo, pensando naquele paciente mais idosinho. A gente tem mais o contato com a morte do paciente mais velho, né? Então, a gente sabe lidar mais, por exemplo, são os filhos que estão tendo a perda, o que é muito diferente, né, nesse caso aí, que são os pais, que a gente até pensa, não é a ordem certa, né? Até aquele imaginário mais popular. Então, achei muito interessante os exemplos que você trouxe, tá bom? E boa sorte nessa caminhada, que eu tenho certeza que vocês vão atingir muito mais pessoas, tá? Obrigada, Amanda. Então é isso, né, gente? Algum aluno mais gostaria de falar? Não? Bom, então tá certo. Tatiana, de novo agradeço, tá bom? Muito obrigada mesmo por tudo, tá? Por ter se disposto a vir aqui falar com a gente, né? Infelizmente o número de pessoas foi pequeno, né? Mas é porque também acho que não deu tempo, talvez, da gente divulgar tanto, né? Como deveria. Mas, enfim, valeu. Os alunos aqui que fizeram, ouviram, né? A palestra aqui e eles estão se formando, é o momento mesmo que eles têm que sair com essa ideia aí do luto aí que você falou, né? Então, tá certo. Obrigada, viu? O seu som está desligado, viu, Tatiana? Tá no mudo. Está no mudo, viu, Tatiana? Olha, eu advogando 2 horas, estava no mudo, né? Mas obrigado, então, é isso que eu estava falando. Eu agradeço a prof. Rosineide pelo convite, né? E a fala dos alunos também, que a gente acaba se emocionando. E eu estava com o microfone fechado e agradecendo as pessoas, né? Vocês falando e eu agradecendo, né? E não importa se tem poucas pessoas ou muitas pessoas, a doutora Adriana Tomás um dia falou uma coisa bem legal, porque eu falei, olha, tem tão pouquinha gente nesse evento. Ela falou, mas quem tem que estar aqui, está aqui. E é isso.
Quem tinha que estar aqui, está aqui. A gente sempre está aberto a convites, podem entrar em contato lá pelas redes sociais ou pelo WhatsApp da ONG, que a gente sempre está aberto para conversar. Tá bom? Muito obrigado. E um bom dia para vocês. Bom restinho de dia. Obrigada, você também. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Obrigada.